A vida, ela é um cálice. Metade desse cálice é amargo e metade desse cálice é doce. Tem um texto que eu vou ler rapidamente aqui para vocês, que todos conhecem, que está em Mateus 26, 42, que diz assim: e retirou-se outra vez para orar e disse, Jesus, Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. No outro evangelho, ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todos sabem disso, foi no momento talvez mais crucial da vida de Jesus, ali no Getsêmani, às portas da crucificação. E o pior da crucificação e da morte que ele teria, o pior de tudo, é você saber antecipadamente que vai passar por aquilo. Porque imagine você, se alguém dissesse para você, olha, no dia 20 de outubro, às 9 horas da manhã, você vai ser atropelado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você tivesse que esperar aquele dia, aquela hora, sabendo por certo que aquilo iria acontecer. Então ele sabia de antemão que aquilo aconteceria, e ao mesmo tempo recairia sobre ele não só a dor da morte de cruz, que outros também morreram na cruz, mas naquele caso era diferente, porque sobre ele não viria só a dor física da cruz e consequente morte, mas também a dor espiritual daquele momento, porque sobre ele seriam cravados todos os nossos pecados e as nossas dores seriam levadas ali para ele naquele momento. E ele teve a dor da humilhação, então ele passou pela dor emocional, a dor corporal e sobretudo a dor espiritual. Mais ou menos no ano de 2009, eu estava assim num momento assim áureo da minha vida, até eu pedi a Castu, cadê a Castu? Aqui. Pastor, se precisar de água, tem o seu lado. Tá ótimo aqui. Tá lá. É porque quando der 30 minutos, a Castu fala em Libras, ela vai fazer um sinal em Libras para vir para avisá-los. Eu suponho que seja assim, né? Em 2009, eu estava num momento muito bom na minha vida. Éramos donos de uma construtora, herança do meu pai, as coisas iam de vento em pouco, e eu sonhava em fazer umas férias de frente para uma represa maravilhosa, que fica ali antes de Atibaia, Nazaré Paulista, que abastece a cidade de São Paulo. Ela tem 33 quilômetros de comprimento, e a coisa de uma represa é uma coisa mais linda do mundo, porque fica aquela água azulzinha assim paradinha, e ela contorna as montanhas, então você vê aquele verde das montanhas, aquela água azul contornando, e eu passava por ali e vi o pessoal andando de jet ski, e eu falava assim, caramba, eu quero andar de jet ski aqui um dia. Até que conseguimos, e fomos para uma pousada de frente para aquela represa. Chegando lá, teve todo um episódio muito engraçado, quem quiser depois ver essa história toda no livro, mas eu fui conversar com a dona da pousada, eu já tinha andado de jet ski pela manhã, e eu queria agora andar de barco. Então minha cabeça estava no barco, estava no jet ski, estava no passeio, estava no tudo, eu não estava pensando em mais nada. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma senhora muito triste, e ela conversava com a dona da pousada, e eu queria conversar com a dona da pousada para saber do barco, e eu fiquei esperando uns 2 passos atrás, até que a dona da pousada, eu percebi que ela queria se livrar daquela senhora. E ela me viu, me puxou e saiu de fininho, e eu fiquei com aquela senhora. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou? E eu fiquei, aquela senhora começou a falar comigo, aquele olhar triste, a represa estava atrás dela, estava de costas para a represa, eu de frente para a represa, e eu, sim, e olhando para a senhora lá na pousada. Aí ela foi falando, ela disse assim, porque eu tenho uma chácara em frente a esta represa, como vocês dizem aqui, uma chacrinha, né? Lá no Rio, chacrinha é o Abelardo Barbosa. Então ela falou que tinha uma chácara. Quando ela
falou aquilo, chamou minha atenção, minha cabeça, mercado imobiliário. Eu pensei logo, gosto daqui, acho aqui bonito. Será que ela não me vende essa chacrinha? E aí ela me pegou e eu olhei para ela. Falei assim, mas por que a senhora tem uma chácara e está aqui nessa pousada? Aí ela falou assim, é porque o meu filho, que cuidava da chácara, que cuidava de todas as árvores frutíferas, e há 9 meses ele teve um câncer fulminante e ele morreu, e eu não tenho coragem de entrar na chácara. E a minha filha e o meu marido resolveram me trazer para cá, para ver se aqui eu ficaria mais alegre. Quando ela falou aquilo para mim, a minha atenção já estava toda voltada para ela, e aconteceu comigo algo que acontece, acho que de vez em quando, mas que é muito rápido. Naquela fração de segundos, não foram 3 segundos, não foram 2 segundos, não foi 1 segundo, e não foi meio segundo, foi algo assim de frações de segundo. E quando eu estava olhando para ela, ela sumiu na minha frente e eu vi um cálice. E esse cálice, ele tinha um líquido amarelado até a metade e um líquido translúcido na outra metade. Ele estava levemente inclinado. Mas como quando a gente faz um download, que você baixa um filme, por exemplo, e vem o filme, vem o arquivo do áudio, vem o arquivo da tradução e vem os arquivos também da tradução em outras línguas, da legenda. Naquela hora, como se tivesse descido e baixado um download daquele arquivo, eu entendi plenamente o que era aquilo. A vida é um cálice, metade amargo e metade doce. E a grande questão é como nós absorvemos o gosto amargo e como nós experimentamos o gosto doce. E muitas pessoas, elas, para suportar a dor do amargo, elas misturam o líquido e passam a levar as suas vidas de um modo agridoce, meio cinzento, meio nublado, meio não muito alegre, meio não muito triste, e elas levam a vida no mais ou menos. Outras, elas preferem de cara no doce e vivem intensamente tudo que pode ser bom e gostoso da vida, e de repente o que acontece? Só sobra amargo. E as outras que provam do amargo, esse amargo que ela provou, o gosto é tão forte, mas é tão forte que ele não sai. E aí você não consegue mais enxergar a vida, você não consegue mais enxergar o céu, você não consegue mais enxergar as estrelas, o sol, a sua casa, você não consegue mais enxergar um cachorrinho, um pet, você não vê os pássaros no campo, os lírios do campo, as aves dos céus, como Jesus falou. E você começa a não se perceber e não enxergar mais os seus filhos. Você não enxerga mais um marido, uma esposa, você não enxerga mais tantas coisas maravilhosas que Deus plantou na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque o nosso olhar, ele passa a ser um olhar embaçado, contaminado pelo forte gosto do amargo. Só que isso que eu contei para vocês agora aqui, que levou uns 2 minutos e 30 segundos, levou 15 milésimos de segundo para cá. Mas eu viajei. E quando eu voltei, naqueles 15 milésimos de segundo, ela ainda estava ali. E eu falei assim, meu Deus, o que é para eu fazer? É para eu falar isso para ela? Mas eu vou falar para quê? O que é para fazer com isso? E como eu disse, há segundos atrás eu estava com a cabeça no barco. E há minutos atrás eu estava com a cabeça no jet ski. E nas minhas férias, de tudo bom que eu estava passando. Pois bem, na dúvida,
Eu botei a mão no ombro dela e falei para ela assim: olhe para mim, a vida é um cálice, metade amargo, metade doce, e o amargo que você provou é tão terrível que o gosto não saiu da sua boca. Olhe para a sua direita, estava a filha dela e o marido. Eu falei assim: olhe para a sua direita, olha que coisa linda, a sua filha, o seu marido. Olhe para trás. Aí eu virei ela pelos ombros e mostrei aquela represa linda, maravilhosa. Eu falei assim: isso tudo são os doces que Deus plantou na sua vida, para que você goste, para que você aproveite. Pega esse coroa e vai andar de jet ski. Ela me falou qualquer coisa de que não sabia nadar, eu quase queria matar a coitadinha. E ela saiu sorrindo. E eu fiquei assim pensando: meu Deus, o que eu faço isso agora? E eu resolvi escrever um livro que se chama Meu Amargo, Meu Doce. Só que eu escrevi esse livro em 2009 e eu não sabia que depois de 2009 eu iria provar de um dos maiores amargos da minha vida. É engraçado que muitas vezes eu percebi isso, o peso da palavra do Senhor. O peso da palavra do Senhor que fala lá nos profetas não é aquele peso que a gente imagina assim, que Deus vai pesar a mão de alguém. É porque a palavra de Deus, ela tem um peso de vida. E eu percebi que às vezes eu falava alguma coisa num domingo e durante a semana tudo aquilo que eu tinha falado que se deveria fazer ou que não se deveria fazer acontecia comigo. Eu sei dizer para vocês que aquela empresa, que já era uma empresa de médio porte, ela foi acometida por diversos problemas e a empresa quebrou e se perderam muitas coisas, e se perdeu bens, e se perdeu nomes, se perdeu tantas coisas, mas a pior delas, a quase pior delas, eu perdi o meu casamento ali, por uma série de motivos, e eu me afastei do convívio dos meus filhos, e o pior de tudo, eu me perdi, não de Deus. A gente não se perde de Deus. O Salmo 139 diz assim: se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá no inferno, lá tu estás e lá tu me encontras. E eu acho que a pior coisa do mundo é quando alguém se perde de si mesmo, quando alguém se perde de se olhar no espelho e não saber quem está ali. Essa é a pior das piores perdas que alguém pode ter. E eu não soube lidar com toda aquela avalanche de dor, de pesar, de desdobramentos. Vocês são advogados, devem imaginar do que eu estou falando, e o gosto amargo que ficou para mim. E talvez aí até entre um pouquinho do meu segundo, que era o tema de hoje, que é sobre zona de conforto. O fato é que muitas coisas acontecem na vida da gente por consequências das nossas próprias ações e erros, e fraquezas, e falhas. E muitas coisas que acontecem na vida da gente são fortuitas, são inesperadas, não são premeditadas, e a nossa ação não tem ingerência sobre determinadas coisas que acontecem na vida da gente. Vocês sabem disso? Aquela senhora que perdeu o filho, mas a grande questão paira, não da gente ficar olhando para trás,
Como Paulo falou que uma coisa é e faço, que olhando para frente, prossigo para o alvo. Eu olho para frente, eu não olho para trás. Só que o para trás deixa esse rastro de dor, de amargor, que a gente não sabe como lidar. E eu precisei aprender isso. Eu precisei me recompor. Eu precisei reconhecer aonde eu havia errado. Eu precisei reconhecer qual era a minha responsabilidade toda nessa história. E eu precisei encarar a vida. E por isso que eu comecei dizendo assim: não importa o que a vida te fez, mas importa o que você faz com o que a vida fez de você. Qual é a tua ação? Já volta, pastor. Não tem problema. Já. Eu já preguei em muita igrejinha e toda hora acabava a luz. Sabe, quem prega em igrejinha sabe disso, né? A luz acaba. Maquiavel, ele usa uma figura muito interessante. Ele utiliza a palavra virtude e a palavra fortune. Ele utiliza a palavra virtude para falar das suas virtudes e habilidades e competências, da sua capacidade de gerir coisas, de fazer as coisas acontecerem, de gerir a sua vida, os seus negócios, o seu casamento, o seu relacionamento, os seus filhos, a sua virtude para que as coisas aconteçam na sua vida. E ele utiliza a palavra fortune, significando o fortuito, o casual, o inesperado, aquilo que acontece que não está sob a nossa gerência, não está sob o nosso controle, não está sob as nossas mãos. Aquela doença repentina, aquele acidente inesperado, ainda que algumas coisas sempre tenham talvez algumas decisões que nós tomamos, e eu tenho consciência disso para a minha vida, tenho plena consciência disso para a minha vida. Os pais que deram uma criação ruim, culpar a mãe, porque a mãe tratou mal em determinada maneira, então por isso eu sou assim. E a gente segue um caminho de vitimização, porque a gente é incapaz, de fato e de direito, de saber que em tudo que compete, concerne a nossa vida, de uma forma ou de outra, eu sou o responsável e o gerente dela. Porque naquilo que eu não sou responsável, eu sou responsável depois que aquilo acontece. Então, quando você começa a entender que você não é a vítima, você não é a vítima de uma perseguição, você não é a vítima de uma traição, você não é uma vítima de um sócio, mas você é o protagonista, porque mesmo que o teu sócio tenha feito algo, depois que ele fez, o que você vai fazer é a sua responsabilidade. E é engraçado que quando a gente vê a história de Jó, e vê aquele... A gente tem o privilégio de ver o filme em 3D, em 4D, em 5D, porque a gente vê as outras dimensões da história, né? Você vê a dimensão espiritual da história e tudo, mas Jó não sabia de nada daquilo. E Jó se debate com os seus amigos o livro quase todo. Jó lamenta o dia que nasceu, Jó lamenta tantas coisas, e Jó passa por aquilo tudo, e eles discutindo: não foi você que pecou, e Jó falou assim: não pode ser, e Jó lamenta. Eu mostrei outro dia um texto de Jó se lamentando para uma pessoa que amava Jó. Ela ficou tão decepcionada que eu fiquei com medo dela se desviar da igreja, porque às vezes a pessoa se decepciona com algum irmão, né? No caso, ela estaria se decepcionando com o coitado do Jó. Mas fato é que quando Deus aparece no final da história, Deus não entra para explicar as causas das dores de Jó. Deus não entra para explicar o sofrimento. A gente pensa assim: que bênção, agora Deus vai explicar o sofrimento. Tantas doutrinas nascem justamente para poder explicar o sofrimento, né? A gente pensa assim: então Deus vai aparecer para explicar o porquê sofremos. E Deus olha para Jó e fala assim: meu amigo, acorda, levanta daí, você não entende nada, você mal sabe pescar.
Você não sabe pescar um jacaré, você quer pescar um jacaré com anzol, você não sabe de nada, de quando eu criei a vida, de quando eu criei as montanhas, de quando eu fiz o mundo. O que Deus falou para Jó foi o seguinte: olha, não adianta você ficar agora querendo saber o porquê, não, agora é olhar para frente e seguir. E é isso que Deus fala para nós, é assumirmos as nossas responsabilidades e com elas tomarmos as decisões que tiverem que ser tomadas, sabendo que nós somos o protagonista das nossas vidas. Quantas vezes nós pensamos em realmente ficar prostrados, abandonar a luta e tantas outras coisas, mas a gente precisa saber que nós somos o protagonista da nossa própria história. E que a nós compete olhar para frente, a nós compete reagir, a nós compete saber que o gosto do amargo, ele é muito difícil. Eu fiz um vídeo no YouTube com a minha mãe sobre isso. E foi muito engraçado porque as pessoas acharam que a gente estava fazendo um programa de culinária que eu fiz na cozinha dela. E a gente foi na hortinha dela, e ela tem um boldo lá, ela planta boldo lá. Ela mora num apartamento, mas ela tem lá uma plantinha de boldo. E a gente foi lá, pegou a plantinha de boldo, e nós fizemos uma gravação, onde nós fizemos, ela fez um chá de boldo daqueles assim, sabe? Arretado, porque eu pedi para ela caprichar. Aí botou lá a câmera e tal, aí apareceu, ela toda boba lá do meu lado, feliz, a vovó Laurice, o nome dela. E aí eu falei assim: então aqui estamos para falar, aqui não é um programa, não é Ana Maria Braga. Aí tal, aí eu fui, aqui temos esse chá de boldo, aí eu todo sorridente, né, fui tomei logo um golão daquele negócio. Eu falei: meu Deus, que coisa horrível. Aí ela do meu lado: mas faz um bem danado. Aí eu falei assim: tá bom, mas aqui eu trouxe um suco bem gostoso e bem adocicado. Aí peguei e botei uma porção de suco para uma porção de chá de boldo e misturei. Falei: agora vamos lá. Aí fui tomar o negócio, porque aí já começou a se chamar negócio, né? Não era mais chá de boldo nem suco, né? Aí fui tomar um negócio horrível, né? O boldo, ó, ganha direto. Aí botei 2, o boldo ganhando direto. Aí botei 3, o boldo ainda dando um banho. Aí eu já não sabia mais se o gosto do negócio é que não estava ainda pegando, ou se era a remanescência do gosto que estava na minha boca. Aí no final das contas eu peguei a jarra inteira e fiz assim, joguei lá a jarra inteira, misturamos tudo, aí tomei e falei assim: agora acalmou. Eu sinto que o boldo está ali, eu sinto que o amargo está ali, porém o gosto dele já não é tão forte. E eu aprendi com Jesus que a gente pode sobrepor o doce da vida sobre os seus amargos. Talvez você não consiga com um doce sobrepor com um amargo, porque o gosto dele é muito mais potente. Mas se a gente aprender com Jesus a sobrepor, eu chamo esse princípio de sobreposição, a gente aprender a olhar para a vida, a olhar para os pássaros do céu, a olhar para os lírios do campo, a olhar para as flores, a olhar para a vida, observá-las, olhar as coisas boas que estão plantadas na sua vida, olhar realmente ali para os seus filhos, olhar para aquele jogo de jantar que você ganhou no casamento e que está em cima do armário, todo empoeirado, botar ele para baixo, e você começar a olhar para a sua roupa, para a sua mesa, para os seus amigos, para as pessoas que lhe são caras, talvez aquelas que você não dá um abraço há mais de 15 anos, e eu vim aqui a Curitiba essa semana para dar um abraço
numa família de amigos meus que moravam lá em Niterói e que há 15 anos eu não os via, e eu vim aqui para dar um abraço neles. A gente pode aprender a sobrepor os doces sobre os amargos da vida, e a gente é capaz de superar os amargos da vida. Eu desenvolvi um treinamento na internet sobre isso, sobre como superar os amargos da vida, assim como também esse outro sobre como sair da zona de conforto. Mas fato é que com a graça de Deus, o amor do Senhor, com o seu olhar adocicado para a vida, você assumindo o protagonismo da sua história e não delegando a sua alegria aos outros, ao governo, às circunstâncias, mas você assumindo as rédeas da sua vida diante de Deus, você pode viver e viver melhor e viver bem para a glória e honra do Senhor. Que Deus te abençoe. Quem sabe a gente não volta uma outra ocasião para poder falar bastante sobre isso. Eu tentei dar uma encaixadinha aqui. Um beijo no coração de vocês. Acho que a gente pode fazer uma oração, porque o momento, de certa forma, a gente sente que ele ficou grave, né? A gente podia fazer uma oração. Praticamente eu queria falar sobre zona de conforto, né? E talvez inspirado por esse lugar bonito, pela história do Alex, me deu uma vontade enorme de falar sobre isso hoje para vocês. E eu espero que de alguma forma sirva para vocês, sabendo que nós falhamos, nós erramos. Nós não entendemos às vezes a vida. Às vezes a gente questiona Deus. Quando eu tinha 14 anos, eu sofri um acidente. Eu fui atropelado, eu estava de motocicleta. Fiquei 2 anos e meio numa cama, numa cadeira de rodas, e eu tinha um diário. Naquela época a gente tinha um diário, né? Diziam que era coisa mais de mulher, mas eu tinha um diário. Estava sozinho lá. E eu escrevi assim: por que eu, Deus? Por que eu, Deus? E é engraçado que eu achei esse diário, está até hoje. E às vezes a gente, por passar por esses amargos, não consegue viver melhor, porque ainda está com aquele gosto repercutindo na vida da gente. E Deus tem algo muito melhor para a gente. E apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas fraquezas, Deus é aquele que nos pega com a mão e nos bota de pé. Amém. E eu agradeço a Ele por isso. Vamos orar então. Senhor, nessa noite aqui tão agradável, tão gostosa, tão sincera, tão verdadeira, estou aqui com os meus amigos, pessoas que conheço muito pouco, mas o meu coração se encheu para falar sobre isso. E eu quero te pedir, de alguma forma, que o Senhor possa consolar o coração daquelas pessoas que ainda sentem o gosto amargo da vida, da dor. Que o Senhor possa botar no seu bálsamo, no seu consolo, que o Senhor possa limpar dos seus olhos antecipadamente toda lágrima, e que esses olhos de embaçados possam ter uma visão perfeita da chuva que cai, do céu que brilha, das pessoas e dos amigos que acolhem, da igreja querida que os abraça, como essa igreja. Que possam ser felizes, que possam ser felizes com Deus, que o Senhor cure os seus corações e que nós possamos de fato ser o protagonista da nossa história,
criados imagem e semelhança de Deus, com uma autonomia absurda e incrível, mas sempre lembrando que se não for o Senhor na nossa vida, nada faremos. Portanto, Senhor, abençoa o coração de cada um aqui presente.